Preste atenção nessa história, porque uma família acusa um hospital de negligência médica. Elisângela conta que estava tendo contrações e que foi várias vezes a 2 hospitais aqui de São Paulo para poder fazer o parto. Mas 9 dias se passaram e ela não havia conseguido dar à luz. E aí, de acordo com a família, os médicos a mandaram de volta para casa várias vezes. É um ir e vir, parecendo ioiô, brincando com a saúde dela e do filho que estava em seu ventre. O namorado teve que implorar para que então uma cesárea fosse realizada. O procedimento aconteceu às pressas e finalmente Heitor, o filhinho tão esperado, tão planejado, nasceu. O primeiro filho do casal, por sinal. Só que a mãe do menino só conseguiu ver o recém-nascido com a vida por alguns instantes, ou posso dizer, minutos. Minutos. Porque pouco depois, Heitor morreu. O caso chega agora, eu quero chamar a atenção de todas as mulheres. Quero chamar a atenção de todos os pais de família. Quero chamar a atenção de você, na tela do povo e pau na máquina. Uma família em formação. O jovem casal, junto há 3 anos, não planejava ter filhos por enquanto. Mas quando souberam da gravidez de Elisângela, ficaram radiantes. A gente já tinha pegado um amor por ele já, né? A gente já estava com os planos já para quando ele nascesse, entendeu? Foram 9 meses de preparativos e muita expectativa. Mas o final da história não foi como eles esperavam. Uma gestação segura vai até 42 semanas. Depois disso, o feto pode começar a sofrer. Na véspera do Natal, Elisângela, já com 41 semanas, começou a ter contrações e foi até um hospital público na zona oeste da capital paulista. Mas, por não ter dilatação, os médicos a mandaram de volta para casa. Atenderam a gente, ela foi lá por triagem. Aí quando voltou, os médicos deram soro para ela, remédio para dor só, né? E foi aí que o pesadelo começou. Nos 9 dias seguintes, as contrações aumentaram e o casal voltou diversas vezes ao hospital. Em uma das ocasiões, a cesárea não foi feita por falta de leito. O casal chegou a ir a outro hospital, onde um dos médicos disse a Elisângela para subir e descer morros, para então chegar aos 5 dedos de dilatação necessários para um parto normal. E mesmo com as dores das contrações, ela caminhou. Eu fui subindo, mandando ele parar, né, por causa da dor, que era muito forte. Jefferson, namorado de Elisângela, implorou para que o parto fosse feito, até que finalmente uma cesárea foi realizada às pressas. A mãe conseguiu ver o recém-nascido com vida por alguns instantes. Em seguida, ele faleceu. Antes de ele falecer, eu vi ele vivo. Mas ele estava bem cansadinho e muito pálido. No atestado de óbito consta que cardiopatia hipertrófica e estenose pulmonar são as causas da morte. A família contesta o laudo. Bati na tecla, falei que não, foi uma negligência deles pelo fato de ter passado do tempo e o bebê ingerido as fezes, que não poderia ter ocorrido. Eu falei para ele, só vai ser mais uma criança e mais uma mãe que chora para vocês, porque é normal para vocês, mas para ela não. O psicológico dela vai ficar abalado, ela vai encarar a realidade de ver o quarto porque está todo montado. O amor que ela tinha no coração em trazer o filho para casa, nos braços, para poder cuidar, amamentar, não vai ter, por conta de uma irresponsabilidade de um médico e de toda a sua equipe. Em casos como o de Elisângela, em que o parto demora para acontecer, o bebê pode acabar aspirando as próprias fezes. Os pulmões fracos não conseguem eliminar o material. A família diz que também houve erro nos exames realizados pelo hospital. O tempo de gestação apontado em ultrassonografias contradiz o que os outros exames do mesmo tipo, feitos pelo mesmo centro médico, atestavam. O advogado responsável pelo caso pretende entrar com uma ação indenizatória contra o Hospital Geral de Taipas e os médicos que atenderam Elisângela. Existiu, está comprovado, é caracterizado que ocorreu um erro médico. Isso é cristalino, a prova documental é soberana, que faltou
uma sensibilidade, uma análise da documentação quanto a quantas semanas, qual é o grau de evolução do Heitor. Em nota, a secretária estadual de saúde disse que o Hospital Geral de Taipas atendeu Elisângela prontamente todas as vezes que foi procurado e que no dia 2 de janeiro fez um parto por indução, seguindo todos os protocolos nacionais e internacionais de atenção à gestante e que nos últimos exames foram constatadas alterações cardíacas no bebê. O hospital disse ainda que vai abrir uma sindicância e que serão tomadas as providências cabíveis se for constatada alguma falha no atendimento. Já a direção do primeiro hospital em que a mulher foi atendida, o Vila Nova Cachoeirinha, afirma que em 2 das 3 vezes que esteve na unidade, Elisângela foi embora antes de realizar todos os exames, sem sequer comunicar à equipe de atendimento. Ainda de acordo com a direção do hospital, um dos exames que Elisângela deixou de fazer é a cardiotocografia, que registra as frequências cardíacas do feto e das contrações. Sabe de uma coisa? Vendo essa matéria e vendo a maneira com que o hospital se pronunciou, eu vejo que o hospital, em momento algum, ele citou a perda da criança.